Então, são medos imaginários e, às vezes, medos que a gente procura por causa de não se cuidar, não cuidar da nossa vida espiritual, deixar as coisas erradas entrarem no nosso lar. Outro medo que causa muito transtorno na vida das pessoas são os traumas, infância, problemas que passaram e a pessoa se torna uma pessoa medrosa. Eu mesma tive muito medo de aranha por traumas na minha infância. Sabe como é que acabou esse medo? Depois que eu fui para o Acre e lá fui morar, né, na beira do rio, nos trabalhos que a gente ia, em lugares que tinha muita aranha, muita aranha. Aranha andando na palha do teto, caindo onde a gente estava. E, por incrível que pareça, foi aí que eu perdi o medo, que eu aprendi a confiar no dono das aranhas. Outro problema que a gente pode ter de medo é medo por circunstâncias, né? Circunstâncias adversas. Por exemplo, sofrer por antecipação. Coisa nem aconteceu e a gente já está morrendo de medo de uma cirurgia, de um acidente, medo de doenças, medo da morte. E existe o medo real, quando a pessoa realmente está no meio do perigo. Assalto, tiroteio, um acidente, dores. Quantas pessoas estão enfrentando esse medo por estar no olho do furacão, né? E há o medo também como esporte, né? Pessoas que são viciadas na adrenalina que o medo causa, né? Essa substância que o corpo libera quando a pessoa tem medo. Mas elas dominam esse medo e praticam aquele esporte radical e se sentem, né, muito bem porque venceram o medo. Mas e como a gente pode reagir ao medo? Isso muda de pessoa para pessoa, né? Uma pessoa, por exemplo, uma mulher mata a barata, a outra sai gritando por causa da barata, né? Mas nós podemos nos programar para enfrentar o medo. A Bíblia tem muitos exemplos de pessoas que venceram o medo. Eu me lembro do jovem Davi. Quando ele foi enfrentar Golias, ele foi na força do Senhor. Mas, com certeza, ele teve medo. E o que o fazia? Enfrentar. Primeiro, né, a vontade de mostrar que o seu Deus é grande. E ele tinha experiências. As experiências do passado, de que ele havia matado um animal, uma fera, que atacava o seu rebanho lá no pasto, essa experiência, com certeza, o ajudou na hora dele ir lutar contra Golias. Ele tinha fé, ele aprendeu a ter fé. O rei Josafá também venceu o medo e foi tão lindo, porque ele botou o povo para louvar ao Senhor. Ele teve medo. A Bíblia diz, né, lá em 2 Crônicas 20, que Josafá teve medo. Teve medo. Um grande exército contra ele, contra o seu povo. Ele teve medo. Tinha razão para ter medo. Mas ele buscou força no Senhor e lá ele botou todo aquele povo para cantar. E o Senhor guerreou por ele, todos sabem a história. Olharam lá do alto e era só o exército inimigo, todos mortos. Maria também, que a Denise até citou, né, esse lindo cântico de Maria, ela venceu um medo, porque, com certeza, estava ali tranquila naquela sala, a gente faz até nos natais, né? Ela costurando, fazendo alguma coisa, arrumando sua casa, de repente, parece um anjo e fala que ela vai ser agraciada, mulher agraciada. Anuncia a gravidez.
naquele momento, talvez ela nem conseguiu, assim, entender muito bem a coisa. Esse barulho é meu gato pulando na telha. Mas ela teve medo porque o próprio anjo fala para ela, não tem mais, não tem mais, né? E ela, uma grande serva de Deus. E olhando para os personagens bíblicos que tiveram medo e venceram o medo, a gente não poderia deixar de falar no nosso próprio Senhor, Senhor Jesus. Ele lá no Getsemane. Como me emociona cada vez que eu penso. O Senhor ali, transpirando, minha alma está profundamente triste até a morte. Nós não podemos mensurar o que foi o sofrimento que o Senhor sofreu por mim e por você. Mas ele teve medo. Ele falou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. Ele sabia que não era possível. E ele foi à cruz. E com aquele peso todo sobre ele, a dor pior, foi quando rompeu a Trindade. Quando rompeu, não podemos também imaginar o que foi isso. Houve trevas, terremoto, porque o Senhor, naquele momento, ele desceu ao inferno. Porque o que é inferno? A ausência de Deus. Ele passou por isso, por causa de mim, por causa de você. O Senhor venceu a morte. E como é maravilhoso a gente saber que tudo aquilo que ele suportou, sofreu realmente por nós, nos faz corajosos, corajosas. Não sei se tem algum irmão assistindo, mas realmente, olhando para Jesus, nós temos que nos encher de coragem. Aí essas transformações que nos dão coragem é olhar para a palavra, por todos esses elementos, essas experiências de servos do passado. Tem um livro que acho que vocês devem ter lido, Eunice, A Psiquiatria de Deus. E ele fala de pessoas que vivem com medo, medos absurdos, se sentem perseguidas. E ele, um servo de Deus, crente, cristão, esse psiquiatra receita o Salmo 23. Realmente, a gente olha para o bom pastor, que é Jesus, e a gente vê lá no Salmo 23 aquela imagem de campo, de tranquilidade, de águas tranquilas, de sombra, de pasto, alimento, lugar realmente de descanso. A gente vai higienizando a nossa mente, o nosso cérebro contra todos os medos. E conta o livro que muitos pacientes desse psiquiatra se curaram, porque ele receitava como remédio. Se ele estiver vivo, não sei. Receita como remédio. E eu já usei isso para pessoas aqui. E funciona mesmo. Toma o Salmo 23 de manhã, assim que acorda. Antes de almoçar, mais uma dose de Salmo 23. Pode ter decorado, mas é para pegar a Bíblia e ler. Aí, na hora do café da tarde, leia o Salmo 23, devagar, pensando nas palavras, naquela imagem de campo. E à noite, antes de dormir, de novo, leia o Salmo 23. E essa higienização da mente faz muito bem. É palavra de Deus. O Senhor está com aquele que o invoca em verdade a palavra. Ele faz morada. Aí. Pronto, voltou? Voltou. Tudo bem? Tá. Então, a palavra de Deus está cheia de textos que também nos animam. O Senhor está com aquele que o invoca em verdade, ele faz morada no crente. Lá em João 14, 23, o Senhor diz que faz morada em nós. Olha só, muita gente não tem consciência disso. Muitos crentes não têm consciência disso.
pensa que está só. Se ele tem Jesus, se ele crê em Jesus, Jesus está morando nele. Não está lá distante no céu, não. Está conosco. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, 7. E anjos são enviados a serviço dos crentes. Hebreus 1, 14 e outros textos. A Bíblia está lotada de texto de anjos conversando com o povo de Deus. E nós temos experiência disso também, de anjos que vieram em forma de pessoas, mas depois a gente descobriu, só podia ser anjo, só podia ser anjo. Aquilo que eles fizeram, vou contar uma experiência bem rapidinho. Isso é antiga, mas aconteceu, há 15 dias atrás também aconteceu algo que não dá para contar agora. Mas nós estamos vindo na estrada, na BR-364, aquele atoleiro medonho de antigamente, e a nossa perua Rural Willys estava atrás de uma infinidade de caminhões atolados. E nós ficamos ali por horas, e orando, Senhor, ajude que abra essa estrada. Nós precisamos chegar em Vilhena. E, numa certa hora, estava eu, Luciano e o pastor Luiz Ricardo. Numa certa hora, assim, chegaram assim, três moços, e falaram assim, vocês não precisam ficar aqui, um deles falou. E a gente olhou, eles estavam de calça jeans, camisa xadrez, todos limpinhos, e lá ninguém estava limpinho, todo mundo, assim, de barro até a cabeça, né? Limpinhos. E a gente falou assim, nós não podemos passar na frente dos outros, eles não gostam. Mas ele falou assim, não, esse carro vai por aqui, eles não vão achar ruim. E aí a gente obedeceu, né? Luciano foi dirigindo o carro, nós fomos, e eles foram do lado do carro. E aí eles mostraram, o moço mostrou o barranco. Era um barranco tão alto que ele falou, esse carro sobe. E eu e Ricardo, com medo, descemos da perua, né? Descemos do carro e ficamos ali, orando e torcendo para o carro não tombar. E o Luciano foi subir o carro, chegou lá em cima. Quando o carro chegou lá em cima, que a gente ia subir lá no barranco para entrar no carro, a gente olhou para agradecer os moços. Cadê? Não tinha nenhum. Você pode falar assim, que isso aí. Gente, o Senhor fala na sua palavra que os anjos são ministros enviados a nosso serviço. Quando acontece uma coisa que eu falo assim, eu te repreendo em nome de Jesus porque é um assaltante, o assaltante para. E Luciano, que é um homem, não é de guerra, ele pega esse assaltante, assim, pelo braço, para tirá-lo do carro que ele estava querendo roubar comigo dentro, e ele pega esse assaltante e joga ele lá no meio do asfalto, e o assaltante cai. Aconteceu isso conosco, lá na Praia Grande. Contamos isso, está até na mensagem da IPPN, no vídeo. Então, porque a gente é melhor e Deus está agindo? Não, você. Quando nós estamos no Senhor e clamamos ao Senhor, ajuda nas nossas dificuldades, nos nossos medos, Ele nos atende. E se fosse para contar experiência, tanto nossa como de irmãos, a gente ficaria aqui muitas horas. Mas isso é só para animar, minhas irmãs. As coisas estão tristes, a gente não sabe como vai ser o futuro, mas uma coisa nós sabemos: o nosso Deus está conosco. Nós podemos confiar, porque Ele já provou que é Deus fiel, que Ele nos ajuda nas nossas dificuldades, que Ele está conosco sempre, dia e noite. Que Deus te abençoe, minha irmã. E a palavra fala assim: o perfeito amor lança fora o medo. Certo? O nosso amor para com Deus, o amor de Deus para conosco, é um amor perfeito. Deus abençoe. Fiquem com Deus.